Meus amigos, esse mundo é realmente muito louco, como diria o poeta. A última é digna de um grande romance policial, um grande romance de espionagem, ou, na melhor das hipóteses, um grande romance de teoria da conspiração. Um site russo, Versia.ru, colheu informações de alguns especialistas em política internacional russos, o site é russo, que estão muito preocupados ou intrigados com a pulga atrás da orelha em relação à Turquia. Eles temem que o presidente turco, Recep Erdogan, juntamente com o seu homólogo americano, Donald Trump, e quem sabe Benjamin Netanyahu, reuniram-se para passar a perna, dar uma bela rasteira em Vladimir Putin. Tudo está relacionado ao sistema de defesa Triumph S-400 da Rússia, que foi vendido para a Turquia a peso de ouro. Vejam que interessante, a Turquia faz parte da OTAN, tinha comprado vários F-35, o caça de ultíssima geração americano, tinha lá os seus pilotos fazendo curso nos Estados Unidos, recebendo tecnologia americana e assistência técnica americana e formação americana. Pois bem, a Turquia ainda assim resolveu comprar um sistema de defesa russo. Bateu o pé. Donald Trump não gostou da brincadeira, disse que a venda dos F-35 estavam canceladas e que os pilotos turcos não fariam mais cursinho nos Estados Unidos. Pois Erdogan bateu o pé. Não, esse acordo foi feito em 2017 com Vladimir Putin e será levado até o fim. Vamos comprar sim o sistema de defesa russo. Pois é, estava colocando muita coisa em jogo o presidente turco. Em primeiro lugar, ou principalmente, a sua posição hoje na OTAN. E claro, de quebra, sua boa relação e histórica relação com os Estados Unidos. Mas mesmo assim, Erdogan seguiu em frente. E a semana passada começaram a desembarcar os famosos e polêmicos Triumph S-400 do sistema de defesa russo. Pois bem, agora que os F-400 e os S-400 estão lá, na Turquia, os russos estão com a impressão de que foram enganados. Pensam eles que tudo foi uma grande armação para pegar a tecnologia dos S-400 e assim destruir com mais facilidade os caças russos lá na Síria. A matéria do Versia.ru, eu vou deixar aqui na descrição para a devida leitura. Ela é longa, mas dá alguns indícios do porquê desta preocupação dos especialistas russos. Em certa altura, a matéria diz o seguinte: a Rússia iniciou a entrega dos sistemas de mísseis antiaéreos S-400 Triumph para a Turquia. Para Moscou, esse é um evento significativo e um símbolo de vitória diplomática. Foi possível separar Ankara de Washington, os dois países da OTAN. Os especialistas, no entanto, estão encontrando inúmeros elementos intrigantes na entrega dos sistemas Triumph para a Turquia. Por exemplo, as negociações da venda do S-400 levaram vários anos. Por que agora estão sendo transferidos tão apressadamente para os turcos por aviões? Há silêncio sobre as condições de uso dos sistemas, embora possam ameaçar diretamente as aeronaves russas na Síria, é o que dizem os especialistas. E o mais importante, os segredos militares e técnicos russos podem ter escapado. Bem, a matéria é longa, muito interessante, mas vejam, há uns meses atrás eu postei um vídeo aqui falando das boas relações da Turquia com, pasmem os senhores, com Israel.
Unindo esta notícia que estou dando agora com o vídeo que fiz algum tempo atrás, penso que dá bem para entender que é possível sim que nos bastidores Donald Trump, o presidente da Turquia, e também Benjamin Netanyahu, que hoje, por sinal, recebeu Vladimir Putin com um largo sorriso, beijinhos e abraços, pode estar envolvido na maior, como poderei dizer, no maior 171 da história já aplicado sobre um presidente russo. A Rússia recebeu ou receberá 2,5 bilhões pelos S-400. Vladimir Putin esfregou as mãos, satisfeitíssimo com a grande venda, o grande aporte de dólares e com o fato de ter tirado a Turquia da sombra de Washington. Pode ser que amanhã esse dinheiro saia muito caro ou salgado para Vladimir Putin. É aguardar para ver. Eu vou deixar aqui agora, na sequência, o vídeo que eu postei algum tempo atrás, já mais de mês, para vocês terem uma ideia. Esses dois vídeos, esse de agora e o de algum tempo atrás, se complementam. Hasta la vista. Aqueles que querem saber sobre o meu estado de saúde não estão muito bem, não. Mas vamos levando. Tem certas notícias que nos animam bastante. Amigos, a situação no Oriente Médio não é de hoje, é bastante complexa, extremamente complicada, dificílima de entender. Bem, essa complicação pode ser um pouco descomplicada na medida em que as perguntas certas vão sendo respondidas. Por exemplo, o que pode ter em comum Israel com a Turquia? Pouca coisa, muitos dirão. Não é bem assim. A Turquia enfrenta graves problemas internos hoje. A política interna turca está em crise. A de Israel também. Erdogan está sofrendo uma pressão popular em quase toda a Turquia. O seu partido perdeu 2 prefeituras importantíssimas, as mais importantes do país. Netanyahu, em Israel, não conseguiu sequer formar o seu gabinete. Irá para novas eleições agora, em setembro, e pelo andar da carruagem não ganhará, será muito difícil levar essa. Netanyahu tem tomado decisões um tanto quanto polêmicas, para dizer o mínimo, e Erdogan também. Israel tem um grave problema ali no seu calcanhar, ou melhor, dentro do seu calcanhar. Os palestinos, a Turquia, idem, os curdos. Israel é um lobo solitário, lobo no bom sentido. É praticamente uma ilha isolada no meio de inimigos históricos. A Turquia é quase a mesma coisa. Não é de hoje que a Turquia não se dá bem com países árabes. Embora a Turquia seja de maioria muçulmana, não se dá bem com os árabes. E também não se dá bem com os persas, que estão ali do lado. Os dois são solitários e, para aplacar essa solidão, os dois uniram-se a potências mundiais, a potências globais, como Estados Unidos e Rússia. A Turquia sempre teve bom relacionamento com os Estados Unidos, mas depois que a guerra civil na Síria evoluiu e muito, a Turquia acabou se aproximando também da Rússia. O mesmo acontece com Israel. Tem uma relação excelente com os Estados Unidos, mas tem que manter de quando em quando uma conversa amigável com Vladimir Putin. É uma realidade. A Turquia tem desagradado os Estados Unidos recentemente, e recentemente também Israel andou desagradando, pisando um pouco na bola com os Estados Unidos. No começo da
guerra comercial dos Estados Unidos com a China, é bom lembrar, Bibi Netanyahu andou fazendo negócios da China, ou melhor, com a China. Deu à China liberdade para construir um grande porto em Haifa e também espalhar por lá as suas antenas 5G. A Turquia, que tinha excelente relação com os Estados Unidos, inclusive faz parte da OTAN, começou a namorar com a Rússia e firmou um contrato para comprar o sistema de defesa S-400 russo. Ao mesmo tempo em que comprava aviões F-35, os jatos de última geração americanos. Isso desagradou muito os Estados Unidos, porque, embora os Estados Unidos tenham um sistema de defesa Patriot, a Turquia estranhamente quis comprar o sistema de defesa russo, S-400. E, ao mesmo tempo, mandava os seus soldados para uma base americana para aprender a pilotar o F-35. Os Estados Unidos ameaçaram não mais dar instruções aos pilotos turcos e ameaçou também não vender mais F-35 para a Turquia, porque julgam os americanos que, tendo um sistema de defesa russo e aviões americanos, as informações combinadas desses dois fenômenos bélicos podem fazer com que o F-35 se torne ineficaz quanto à sua novidade e à sua alta tecnologia. Ou melhor, que o sistema de defesa russo passe a ser mais eficiente em relação aos F-35. A preocupação americana faz muito sentido. Seja como for, Israel e Turquia têm sim muitas coisas em comum. A Turquia firmou acordo com a Rússia, com o sistema de defesa russo, porque talvez, e isso é afirmação minha ou especulação minha, talvez tenha recebido de Vladimir Putin a garantia de que Putin tomaria conta do Irã caso o Irã voltasse os olhos para a Turquia com maus pensamentos. Vou tentar explicar de modo rápido. Em 2013, quando a Síria dava sinais de que se tornaria uma colcha de retalhos, quando deu sinais de que seria o palco para uma série de agentes internacionais lá assentarem-se, a Turquia colocou-se imediatamente contra o regime de Bashar al-Assad, porque via em Assad e na condição daquele momento, da instabilidade política da Síria, uma possibilidade para o assentamento na Síria de inimigos da Turquia, como os curdos, por exemplo. E, nesse momento, as relações da Turquia com a Rússia ficaram muito complicadas, porque a Rússia estava justamente defendendo Assad. Estava lá para defender Bashar al-Assad. Mas, com o passar do tempo, a Turquia e a Rússia começaram a conversar mais de perto, a estreitar laços de amizade. E daí surgiu, então, o desejo da Turquia de comprar os caríssimos S-400 da Rússia. Agora vejam que interessante, há pouco tempo o Irã foi lá bater na porta de Vladimir Putin para comprar o mesmo sistema de defesa, o mesmo S-400. E Putin, ainda que precise mesmo de dinheiro, e muito porque as suas bases na Síria são caríssimas, recusou vender o S-400 para o Irã. Quando a Turquia começou a fazer amizadinha com a Rússia dentro da Síria, fez amizadinha também com o Irã. Uma espécie de acordo, eu não brigo contigo e você não briga comigo. Mas aquele acordo meio desconfiado. A Turquia sempre desconfiou do Irã e tem razões de sobra para desconfiar, porque o Irã é governado por uma seita enlouquecida que tem pretensões imperialistas. Quer o fim da Arábia Saudita, quer o fim de Israel, quer o fim dos Estados Unidos e pode também,
querer o fim da Turquia. Ou melhor, pode desejar apoderar-se da Turquia e pode também, com o tempo, querer o fim da Rússia. Ou seja, o Irã, dos ayatolás, quer o fim de todo mundo. E é por isso que a Turquia dorme, em relação ao Irã, com um olho fechado, mas outro sempre aberto. Quando o Irã quis comprar os mísseis, ou melhor, o sistema de defesa russo, a Rússia disse não. E é por isso que Erdogan, ainda que esteja, digamos, deixando os Estados Unidos um tanto furioso, continua firmando, batendo o pé no contrato com os S-400. Ele precisa, sim, da assistência técnica americana e precisa que os Estados Unidos continuem treinando os seus pilotos para os F-35. Mas, hoje mesmo, ele bateu o pé e disse: continuaremos comprando, ou melhor, ele reafirmou que continuará honrando o contrato com a Rússia, comprará sim o sistema de defesa S-400. É uma situação bastante complicada, mas mais complicado ainda é o destino que os colocou ali, aos turcos ali, como Israel, no meio de tantos inimigos. Bem, isso nos dá uma certa ideia de que Israel e Turquia têm muita coisa em comum. Aliás, Israel e Turquia já foram bons amigos no passado. Nunca se ouviu dizer da Turquia que quer o fim de Israel. A Turquia persegue, sim, cristãos, mas não persegue judeus. A Turquia já fez grandes acordos comerciais com Israel. Bem, no think tank chamado National Interest, The National Interest, hoje apareceu uma matéria muito interessante assinada por Borku Oselik, que é uma senhora, além de muito bonita, essa senhora que vocês estão vendo, uma PhD em política internacional e muito respeitada nos meios acadêmicos, inclusive. E ela está sustentando que essas coisas em comum entre Turquia e Israel podem servir ali na frente, num futuro muito próximo, para digamos, um certo acordo, um certo assentamento, uma certa condição que pode propiciar a paz na região. O que ela quer dizer, em bom português, é o seguinte: ela está propondo que, já que Turquia e Israel se dão bem, podem se dar bem, pois então que dividam a Síria em duas partes, uma israelense e outra turca. Bom, nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo está aí bolando um plano de paz para Israel. Essa senhora está fazendo a mesma coisa, está bolando um plano de paz, não apenas para Israel, mas para toda a região. Acontece que esse plano de paz, evidentemente, seria uma afronta direta ao Irã, e aí precisaria ver como a Rússia responderia. Mas, grosso modo falando, é isso. Esta senhora está considerando a possibilidade de que, no futuro, a Síria desapareça como nação. Bem, Isaías já profetizou sobre isso, o fim de Damasco. Na profecia de Isaías, capítulo 17, versículos 1 e 2, se não me engano, Isaías diz que Damasco virará ruínas, né? E suas cidades virarão um entreposto para o gado passar. Pois bem, se essa senhora está considerando realmente o fim da Síria e pensando logo mais ali na frente, nada mais natural que apresente essa proposta, essa alternativa. Olha, já que o fim da Síria é inevitável, já que a derrocada da Síria como nação é irreversível, pois então que esses dois bons atores que se dão bem, dividam-na. Uma parte fica com Israel e os Estados Unidos, obviamente, e outra parte ficaria então com a Turquia e sua boa amizade com a Rússia. No papel, tudo isso funciona muito bem. Na prática, porém, a coisa é um pouco diferente. Mas, seja como for, isso logo será sugerido aí em âmbito internacional. Tudo depende de como a coisa andará lá dentro da Síria.
o Irã é o grande problema. Ele quer sim apossar-se da Síria, porque tem pretensões de, ali da Síria, destruir Israel com suas bombas atômicas. Quando Isaías fala que Damasco será destruída, ele pode estar também falando que, junto com Damasco, o Irã, dos ayatolás, também desapareça. São as complexidades do nosso mundo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Até depois.